Nesse vídeo vocês aprenderão tudo sobre relatividade geral. Esse vídeo será separado em duas partes. Tudo que vocês precisam saber sobre esse tema será dito aqui. Então fiquem ligados e bora! Para começar, relatividade geral, também conhecida como teoria da relatividade geral, é uma teoria geométrica da gravitação pública por Albert Einstein em 1915 e a descrição atual da gravitação na física moderna. É um conjunto de hipóteses que generaliza a relatividade especial e a lei de gravitação de Newton, fornecendo uma descrição unificada da gravidade como uma propriedade geométrica do espaço e do tempo, ou espaço-tempo. Em particular, a curvatura do espaço-tempo está diretamente relacionada à energia e ao momento de qualquer matéria e radiação presente. A relação é especificada pelas equações de campo de Einstein, um sistema de equações diferentes parciais. Foi feita uma simulação de computador em câmera lenta sobre um par de buracos negros que deu origem à onda gravitacional GW150914, visto por um observatório próximo por 0,33 segundos, apresentando seu movimento espiral, fusão e estado final. O campo de estrelas atrás dos buracos negros foi fortemente distorcido e parece girar e se mover, devido à lente gravitacional extrema, já que o espaço-tempo em si é distorcido e arrastado pelos buracos negros rotativos. Muitas previsões da relatividade geral diferem significativamente da física clássica, especialmente no que respeita à passagem do tempo, a geometria do espaço, o movimento dos corpos em queda livre e a propagação da luz. Exemplos de tais diferenças incluem a dilatação do tempo gravitacional, lente gravitacional, o desvio gravitacional para o vermelho da luz e o tempo de atraso gravitacional. Previsões da relatividade geral foram confirmadas em todas as observações e experimentos até o presente. Embora a relatividade geral não seja a única teoria relativística da gravidade, é a mais simples das teorias, que são consistentes com todos os experimentos. No entanto, há questões ainda sem resposta, sendo a mais fundamental delas explicar como a relatividade geral pode ser conciliada com as leis da física quântica para produzir uma teoria completa e autoconsciente da gravitação quântica. A teoria de Einstein tem importantes implicações astrofísicas. Ela aponta para a existência de buracos negros, regiões no espaço onde o espaço e o tempo são distorcidos de tal forma que nada, nem mesmo a luz, pode escapar, como um estado final para as estrelas maciças. Há evidências de que esses buracos negros estelares, bem como outras variedades maciças de buracos negros, são responsáveis pela intensa radiação emitida por certos tipos de objetos astronômicos, tais como núcleos ativos de galáxias ou microquasares. O desvio da luz pela gravidade pode levar ao fenômeno de lente gravitacional, onde várias imagens do mesmo objeto astronômico distante são visíveis no céu. A relatividade geral também prevê a existência de ondas gravitacionais que já foram medidas indiretamente, sendo que uma medida direta no final de 2015 foi feita por pesquisadores do projeto LIGO. Confirmou as distorções no espaço e no tempo, causadas por um par de buracos negros com 30 massas solares em processo de fusão. Além disso, a relatividade geral é a base dos atuais modelos cosmológicos de um universo sempre em expansão. Início da história. Logo depois de publicar a teoria da relatividade especial em 1905, Einstein começou a pensar sobre como incorporar a gravidade em sua nova estrutura relativista. Em 1907, começando um simples experimento mental envolvendo o observador em queda livre, embarcou no que seria uma busca de 8 anos por uma teoria relativística da gravidade. Após inúmeros desvios e falsos começos, seu trabalho culminou na apresentação à Academia de Ciências da Prússia, em novembro de 1915, no que hoje são conhecidas como as equações de campo de Einstein. Essas equações especificam como a geometria do espaço e do tempo é influenciada por qualquer matéria e radiação presentes e formam o núcleo de sua teoria de relatividade geral. As equações de campo de Einstein são não lineares e muito difíceis de solucionar. Einstein usou métodos de aproximação na elaboração das previsões iniciais da teoria. Mas já em 1916, o astrofísico Karl Schwarzschild encontrou a primeira solução não trivial exata para as equações de campo, a métrica de Schwarzschild. Esta solução estabeleceu as bases para a descrição das etapas finais do colapso gravitacional e os objetos conhecidos até hoje como buracos negros.
No mesmo ano foram realizados os primeiros passos para a generalização da métrica de Schwarzschild para objetos carregados eletricamente, o que acabou resultando na métrica de Hessier-Nordström, agora associada a buracos negros carregados eletricamente. No ano seguinte, Einstein aplicou sua teoria ao universo como um todo, iniciando o campo da cosmologia relativista, em consonância com o pensamento contemporâneo. Assumiu um universo estático, adicionando um novo parâmetro às suas equações de campo originais, a constante cohomologia, para combinar com essa presunção observacional. Em 1929, no entanto, o trabalho de Edward Paul Hubble e outros mostrava que o nosso universo está se expandindo, isto é, prontamente descrito pelas soluções cosmológicas em expansão encontradas por Alexander Friedman em 1922, que não exigem uma constante cosmologia. Georges usou sua solução para formular a versão mais antiga dos modelos de Big Bang, em que nosso universo evoluiu a partir de um estado anterior extremamente quente e denso. Einstein declarou mais tarde a constante cosmologia como o maior erro da sua vida. Durante esse período, a relatividade geral permaneceu como uma curiosidade em suas teorias físicas. Era claramente superior à gravidade newtoniana, sendo consistente com a relatividade especial e contabilizando vários efeitos inexplicados pela teoria clássica. O próprio Einstein havia mostrado em 1915 como sua teoria explicava a precessão anormal do periélio do planeta Mercúrio, sem quaisquer parâmetros arbitrários. Da mesma forma, uma expedição de 1919 liderada por Arthur Stirling confirmou a previsão da relatividade geral para a deflexão da luz das estrelas pelo Sol durante o eclipse solar total de 29 de maio, tornando Einstein instantaneamente famoso. No entanto, a teoria tornou-se consolidada na física teórica e na astrofísica apenas com o desenvolvimento por volta de 1960 e 1975, hoje conhecidos como a Era Dourada da Relatividade Geral. Físicos começaram a entender o conceito de buraco negro e a identificar quaisqueres como uma das manifestações astrofísicas desses objetos. Testes cada vez mais precisos com o sistema solar confirmaram o poder preditivo teórico, e a cosmologia relativística também se tornou possível de teste de observação direta. Definições e propriedades básicas. A relatividade geral é uma teoria métrica da gravitação. Em seu carnê estão equações de Einstein que descreve a relação entre a geometria de uma variedade, desse nome que eu não me atrevo a dizer, que representa o espaço-tempo e energia-momento, contida naquele espaço-tempo. Fenômenos que na mecânica clássica são atribuídos à ação da força da gravidade correspondem ao movimento inercial, dentro de uma geometria curva do espaço-tempo na relatividade geral. Não há força gravitacional desviando objetos de seus caminhos naturais e retos. Em vez disso, a gravidade corresponde à mudança nas propriedades do espaço-tempo, que por sua vez altera os caminhos mais retos possíveis que os objetos seguirão naturalmente. A curvatura é por sua vez causada pela energia-momento da matéria. Parafraseando o físico relatividade norte-americano John Akbard, o espaço-tempo diz a matéria como se mover, a matéria diz o espaço-tempo como se curvar. Enquanto a relatividade geral substitui o potencial gravitacional escalar da física clássica por um tensor de grau 2 simétrico, o último reduz-se ao primeiro em certos casos limitantes. Para campos gravitacionais fracos e velocidade lenta em relação à velocidade da luz, as previsões da teoria convergem naquelas da lei de gravitação universal de Newton. Construção de modelos. E para finalizar essa primeira parte, o conceito central da construção de modelos gerais relativísticos é o de uma solução das equações de Einstein. Dadas as equações de Einstein e os cálculos adequados para propriedades da matéria, tal solução consiste em uma variedade semi-riemanniana específica e campos de matéria específica definidos nessa variedade. A matéria e a geometria devem satisfazer as equações de Einstein. Portanto, em particular, o tensor de energia-momento da matéria deve ser livre de divergências. A matéria deve, é claro, também satisfazer as equações adicionais que forem postas às suas propriedades. Em suma, tal solução é um modelo do universo que satisfaz as leis da relatividade geral e possivelmente leis adicionais que governam qualquer assunto que possa estar presente. As equações de Einstein são equações diferenciais parciais não lineares e, como tal, difíceis de serem resolvidas com exatidão. No entanto, várias soluções exatas são conhecidas, embora apenas algumas tenham aplicações físicas diretas.
As soluções exatas mais conhecidas e também mais interessantes do ponto de vista da física são a solução de Schwarzschild, a solução de Rancière-Nordstrom e a métrica de Kerr, cada uma correspondendo a um certo tipo de buraco negro em um universo vazio. Dadas as dificuldades em encontrar soluções exatas, as equações de campo de Einstein também são resolvidas frequentemente por integração numérica num computador, ou considerando pequenas perturbações de soluções exatas. No campo da relatividade numérica, computadores poderosos são empregados para simular a geometria do espaço-tempo e resolver equações de Einstein para situações interessantes, como dois buracos negros em colisão. Em princípio, esses métodos podem ser aplicados a qualquer sistema com recursos computacionais suficientes e podem tratar de equações fundamentais como singularidade nuas. Soluções aproximadas também podem ser encontradas por teorias de perturbação, como a gravidade linearizada e a sua generalização, a expansão pós-newtoniana. A expansão envolve uma série de termos. Os primeiros termos representam a gravidade newtoniana, enquanto os termos posteriores representam correções cada vez menores à teoria de Newton, devido à relatividade geral. Uma extensão dessa expansão é o formalismo parametrizado pós-newtoniano, que permite comparações quantitativas entre as previsões da relatividade geral e as teorias alternativas.